Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para o nosso próximo projetinho. Esse daqui vai ser base para a gente poder fazer o nosso projeto da semana. Já vou dar algumas dicas lá, tá? Então, basicamente o que a gente vai fazer de diferente aqui? Um componente novo, que é esse cara aqui, que é o sensor de infravermelho. E um que talvez a gente usou lá na primeira semana, mas talvez vocês não lembrem. Esse cara aqui se chama osciloscópio. Qual o objetivo do osciloscópio? Eu vou te mostrar que, de acordo com que esse controle remoto joga de informações para o sensor, o osciloscópio vai dar uma linha de onda diferente, para você ver justamente que os botões que a gente aperta num controle remoto são compreendidos de forma diferente. Se eu aperto um botão, ele manda um código, se eu aperto o outro, ele manda um código, porque se eu mandasse o mesmo código ao apertar botões diferentes, ele não conseguia identificar o que era cada um. Então, cada botão que a gente aperta, você vai ver que pelo osciloscópio que ele manda um código diferente para o sensor ali, tá? E esse cara você conhece, né? Nitidamente, você sempre vai ter um controle remoto, que é o mesmo que normalmente você tem de casa, e um sensor. Esse sensor normalmente fica lá na sua TV, no seu aparelho de som, e no controle, talvez vocês nunca tenham visto, mas o controle não é visível ao olho nu, mas, por exemplo, as câmeras, quando você aperta um botão, você consegue analisar quando é apertado, tá vendo? Qualquer botão que a gente apertar, você consegue olhar nitidamente ali, ó, que existe uma emissão. A olho nu a gente não consegue visualizar isso, mas aqui você consegue. Então o que acontece? A gente vai apertar os botões, o sensor vai receber cada um desses botões apertados, e aí a gente vai interpretar cada um deles para tomar uma ação. Por exemplo, se eu aperto o 0, eu gostaria que aparecesse 0 no display. Se eu aperto para baixo, eu gostaria que recebesse aquele valor -1. Se eu aperto para cima, mais. Então a gente consegue interpretar cada um deles, tá? Então, dá um pause no vídeo, insere esse circuito. Lembrando, o que é diferente? Esse cara, sensor de infravermelho, ele já vai trazer junto o controlinho remoto, tá? E também insere o osciloscópio. O osciloscópio, uma perninha justamente na entrada mesmo da porta, para ele poder entender o que ele está mandando, o que ele recebeu de informação do controle remoto e vai jogar para a porta do Arduino. Uma ligação no positivo e negativo para fazer o sensor funcionar, né? E a outra perninha do osciloscópio direto no positivo, tá? Replica lá esse circuito, então chama de semana 3, projeto 4 e vamos para a nossa prática. Primeira coisa que a gente vai fazer, de praxe já, você apaga tudo exceto o void setup e o void loop, tá? Vamos lá. Esse componente é um daqueles que a gente usa já a biblioteca pronta para poder adiantar a nossa vida, porque senão a gente teria que ir linguagens de muito baixo nível para entender sinal, ou seja, já existe uma biblioteca pronta, graças a Deus, que vai adiantar a nossa vida. Eu só vou precisar chamar essas partes da função para poder receber o sinal e interpretar esse sinal. Não preciso grandes conhecimentos de programação, porque isso já ajuda a gente a própria biblioteca, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é inserir a biblioteca do controle remoto, para poder utilizar ela lá já sem grandes preocupações, né? Então a gente vai incluir hashtag include. Quem que a gente vai incluir? A biblioteca do infravermelho, que é IR maiúsculo remote. Cuidado que tem gente que vai IR e já completa com remoto. Não, é IR remote.h. Aí abre o sinalzinho de maior e menor. Beleza, incluímos essa biblioteca para poder adiantar nossa vida. Aí tudo que eu puder eu já chamo nela para poder não precisar criar outro tipo de linguagem, certo? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu tenho que declarar então as portas que eu tenho ligadas no meu Arduino. Essa porta do sensor, ela está ligada na portinha 2 do nosso Arduino, certo? Só que aí, deixa eu chegar ali um pouquinho para cá. Só que aí, eu não vou precisar, eu declaro ela de forma diferente, por quê? Porque já tem na própria biblioteca do infravermelho. Então não faria pin mode da porta 2, input, por mais que você entenda que o sensor vai jogar informações para o nosso Arduino. No nosso caso aqui, o que a gente vai fazer é usar a forma de declarar direto da própria biblioteca, que é a primeira coisa que a gente vai fazer. Como a gente vai fazer uns testes do que ele está recebendo do controle remoto, eu vou mandar ligar o monitor serial. Então a primeira coisa é serial.begin 9600.
E aí a segunda coisa que a gente vai fazer é declarar e ligar o componente, né, que é esse sensor de infravermelho. Então, o nome do sensor ali para a gente poder ligar o método, bem como a gente fazia serial.begin, a gente vai usar o infravermelho, que é IR, I maiúsculo, R minúsculo, receiver, ou seja, receptor de infravermelho, né? IR receiver.begin. Entre parênteses, qual porta que ele está ligado? Ele está ligado na porta 2. Então, 2. Né? O que esse cara faz? Inicia o receptor na porta 2. Então, acabei de declarar aqui. IR receiver é o nome do meu componente. Ele está sendo ligado na porta 2. Beleza? Então, já incluímos a biblioteca, já iniciamos tanto o monitor serial quanto o sensor de infravermelho, e aí a gente já consegue. Você vai ver que o código nem é tão complexo assim, já que a gente já tem biblioteca para poder adiantar a nossa vida. Dentro do loop, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar recebendo os valores que eu aperto no controle remoto para poder interpretar. Tipo, daqui faz uma coisa, aqui faz outra, e eu preciso conhecer quais são esses códigos para poder interpretar cada um deles, né? Primeira coisa que, bem como a gente fez no projeto passado, quando aqui no monitor serial eu pegava valores e jogava lá para o Arduino, a primeira coisa que a gente perguntava aqui era, a gente perguntava se estava disponível esse cara, né? Se ele estava funcionando, ou seja, porque não adiantava nada eu receber códigos de um dispositivo que não tinha entrada, tipo um computador sem teclado. Então o que eu vou fazer aqui, basicamente, para poder começar, é perguntar, ou habilitar, né? Perguntar, tipo assim, de certa forma, né? O sensor está ativo? Como que eu pergunto se o sensor está ativo? Muito parecido com o que a gente fez no projeto passado. Se o nome do nosso componente que a gente declarou lá em cima é IR receiver, né? Então, se IR receiver ponto decode, o que é a ideia do decode aqui? É saber se está entrando sinal para ele poder decodificar direto do sensor que ele tem lá dentro, né? Abre e fecha o parênteses, porque é uma função que já existe dentro dessa biblioteca. Então, se IR receiver.decode, ou seja, se ele estiver recebendo alguma coisa para poder decodificar, vamos lá, a gente abre e fecha chaves para poder começar o nosso código. Deixa eu só colocar aqui o que ele faz para ir te ajudando na hora de lembrar. Então ele entra no if caso ele receba algum sinal do receptor, beleza? E aí lá dentro o que a gente vai fazer? Então ele iniciou o receptor e perguntou, recebeu alguma coisa? Recebi. Eu tenho que jogar essa informação que ele recebeu para alguma variável. Lembra a ideia do bloquinho de nota, do rascunho? Porque senão eu vou perder essa informação. Então logo eu tiro o dedo do botão do controle remoto. Então eu apertei o controle remoto, eu tenho que guardar a informação em algum lugar no rascunho para eu poder analisar essa informação. Então vamos criar uma variável para poder receber o que eu aperto do botão do controle. Então eu vou criar uma variável chamada botão. Tá? Então lá em cima no setup, antes de tudo eu vou colocar. Bem como a gente fazia, a gente já viu que eu poderia usar byte, né, que vai de 0 a 255 um número inteiro. Eu posso usar int para poder criar um número inteiro. Só que o int ele é limitado. Você vai ver que o código que esse decodificador manda, o controle remoto manda para ele, é um número grande. E aí não cabe dentro de um int normalmente, pode não caber. Então a gente vai pegar um int maior, é aquele conceito do fichário, né? Quando eu precisava de pouco, eu levava só uma folha, que era o byte. Quando eu precisava, só tinha uma disciplina, uma matéria no dia, eu só levava um caderno ou só um conteúdinho do fichário para aquela disciplina. Como vocês têm várias disciplinas no dia, você vai levar um fichário com vários conteúdos para cada uma das disciplinas. Então eu preciso aumentar o tamanho das coisas que eu vou anotar, porque eu vou anotar muita coisa. Então eu não vou usar um int. Nesse caso eu vou usar um long. O que é o long? É o int maior, mais longo, entende? Então a gente vai fazer long. Vamos criar uma variável chamada botão, porque eu vou apertar um botão e vou atribuir 0 a ela. O que acontece? Da ligação, do próprio circuito ali. Quando a gente aperta um botão, ele vai mandar um valor negativo para o Arduino. E às vezes trabalhar com valor negativo é meio complicado. Às vezes você vai ver que dependendo de como a ligação, aquele valor pode ser positivo. Então se aquele valor ele pode chegar de forma positiva, com um valor positivo ou negativo no Arduino, se eu pergunto, por exemplo, se o valor ali,
número qualquer. Se eu aperto o botão vermelhinho aqui, ele falaria 1. Mas aí ele pode ser 1 ou menos 1. Aí eu vou ter que fazer um if para cada caso, porque tipo assim, eu vou perguntar, se o botão pressionado for igual a 1, desliga meu aparelho. Mas ele podia colocar menos 1 também, dependendo do tipo da ligação ou do sensor. Então eu teria que fazer uma pergunta se o botão pressionado fosse 1 ou menos 1. Chato, porque toda vez eu vou ter que fazer para o positivo e para aquele mesmo número negativo. Qual o jeito de solucionar isso? Não levar em consideração o sinal. Independente se é positivo ou negativo, eu desconsidero, só pego um número sem sinal. Ou seja, eu vou criar uma variável que não tenha sinal, ou seja, unsigned, que é unsigned, é sem sinal. Então o botão é uma variável do tipo long, ou seja, um inteiro maior, que eu desconsidero o valor do sinal, se é positivo ou negativo. Então só me preocupo com o valor que está dentro dessa variável. E aí isso é uma preocupação a menos, tá? Eu vou até colocar essa consideração lá, para vocês lembrarem depois. Então, quando a gente declara ela como unsigned, eu estou declarando a variável tirando o sinal de mais ou menos. E aí isso já é o menos um problema na minha vida. Agora eu posso perguntar se o botão foi pressionado é 1. Porque menos 1 ou 1, como não tem sinal, vai ser o mesmo 1. Tá? Então tá. Feita então a declaração da variável botão, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o código que ele recebeu aqui quando eu apertei o botão e vou jogar dentro da variável. Então, botão, sem acento, botão recebe, aí isso aqui é o código, eu vou copiar e colar, para ficar fácil aqui, não correr o risco de digitar errado. É o jeito que a função lá dentro da biblioteca IR-Remote faz para poder receber o código e jogar dentro de uma variável, que é esse cara aqui, ó. É o receptor, a gente chamou ele de IR-Receiver, né? Então, o botão vai receber do IR-Receiver, ou seja, do sensor, e aqui é uma decodificação, né? O dado decodificado do tipo que ele manda lá para você. Então, basicamente, dentro do botão, eu estou pegando o sensor, na decodificação dos dados, o valor do botão pressionado. E estou jogando. Basicamente, ele vai pegar cada um dos botões e, com o seu respectivo número, vai colocar dentro do botão, dessa variável. E aí, com esses números, eu posso variar. Do tipo, se eu apertei o botão aqui, ele me deu um número, sei lá, 1, 2, 3, 4, eu sei que 1, 2, 3, 4 é quando é esse botão vermelho. 3, 4, 5, 6 é quando aperta esse. 5, 6, 7, 8 quando aperta aquele. E aí, sabendo desses valores, eu posso trabalhar com cada um deles. A questão é, são valores bem grandes. Você vai ver que são números bem grandes. A gente depois vai ter uma artimanha para poder reduzir lá, tá? Então, replica esse camaradinha para poder jogar dentro do botão, ponto e vírgula, para poder a gente ir para frente, tá? Aí eu vou até colocar o lembretezinho do que é isso para vocês. Então, basicamente, isso daqui, a variável botão vai receber o valor do que foi pressionado, do sensor, tá? E agora que a gente tem isso, a gente vai fazer um teste. A gente vai testar para ver se realmente isso está funcionando, certo? A questão é, esse tipo de sensor, toda vez que você aperta um botão, ele fica aguardando você. É como se você aperta o botão e ele fica na espera para ver se você vai tirar aquele dedo do botão. Então, o jeito de liberar o botão, o sensor, para pressionar uma nova coisa, um outro botão, né? Porque às vezes você vai precisar pressionar mais de um, é IR-Receiver, que é o nome do nosso bonitão lá, ponto resume. Desse jeito, estou falando para ele, olha, joga, apertei, vamos lá, recebeu alguma coisa? Apertei o botão, recebeu? Recebi. Então o botão recebe o valor que ele recebeu, que você vai ver que vai aparecer aqui no osciloscópio. Acabou de receber? Pronto, já anotei o que eu precisava, você entende que não tem mais finalidade nenhuma de ficar travando o sistema? Então libera para receber uma nova coisa, caso seja necessário. Então, viu que apertou alguma coisa? Joga na variável e libera o espaço para poder receber novos pressionares de botão aqui, tá? Então, agora, nesse momento, o botão vai ter o valor, a variável botão vai ter o valor do que foi pressionado. O que a gente vai fazer? Vai testar, vai dar um serial.println para ver se realmente está recebendo alguma coisa. Então, serial.println de botão. Só para ver o que foi pressionado. E aí vocês vão ver que cada botão que eu pressiono no controle remoto tem um código diferente lá para ser pressionado. Beleza? Vamos testar. Deixa eu até anotar só o
a descrição para ajudar vocês lá. Então vamos testar. Opa. Abriu, fechou, abriu, fechou. Anotei errado. Ah, tá, desculpa. É porque IRReceiver é uma função. Isso ele é uma função que tem que colocar entre parênteses para poder chamar, né? Para poder liberar o bonito lá dentro. Era só esse erro. Vamos lá. Repara que o osciloscópio ele está aqui parado. Do tipo, ele não está recebendo nada no sensor. Quando eu pressionar o botão, você vai ver que ele vai receber alguma coisa, né? Aqui não está um de frente para o outro, mas a ideia no simulador é se eu estivesse de frente apertando o botão lá, né? Eu vou pressionar. Assim que eu pressionar cada um dos botões, você vai ver que ele vai fazer uma linha aqui no osciloscópio dizendo ele recebeu alguma coisa. A função do osciloscópio é isso, né? Ver, interpretar os sinais que são recebidos. Então repare que quando eu clico num botão, ele recebe um valor, tá vendo? No osciloscópio. Se eu aperto outro botão, ele recebe o valor no osciloscópio. Então é um jeito de dizer que, olha, está recebendo, sim, está funcionando. Fisicamente o sensor está recebendo valores do controle remoto. E aí, na lógica, então sabendo disso, quando eu pressiono um botão, ele, aqui, recebeu um código, recebi o código. O que eu vou fazer? Vou pegar esse código, jogar para a variável botão e libero para ele poder receber um próximo código, porque senão ele ficaria travado nela para sempre. Mando imprimir o botão. O que eu quero que agora vocês olhem? Daqui para frente, o número que aparece por último vai ser sempre do botão pressionado. E repare que cada botão tem um código específico. Vamos lá. Vou dar, porque aqui vai repetir, né? Vamos dar, pode ser daqui para cá. O vermelhinho. 42, 78, 23, final, 976. Tá vendo? Vamos apertar o do lado. Final 296. Então você está vendo que cada botão tem um número diferente? Próximo. Final 616. Se eu entendo que agora, cada vez que eu pressiono um botão, ele me dá um número, por mais que seja imenso, mas um número diferente, eu posso trabalhar diferente, do tipo, se ele apertou esse número, é o botão de power. Se ele apertou esse número, é o botão de volume maior, volume mais. Se ele apertou esse número, é esse aqui, função stop. Então agora eu posso entender, por exemplo, quando eu aperto 0, é isso daqui. Do tipo, recebo a variável, recebo o que foi apertado dentro da variável botão. Se botão for igual a isso, significa que ele apertou 0. Se botão for igual a isso, significa que ele apertou a setinha para baixo. E agora eu posso manusear do jeito que eu quiser. No projeto de vocês lá, que vocês tinham que fazer isso no display de 7 segmentos, você apertou esse botão que é para cima, se o valor foi esse, você pega aquele valor e adiciona mais um. Você apertou esse botão, que é esse valor, pega aquele valor e diminui menos 1. E aí você consegue trabalhar direitinho. Qual é a questão aqui? É que está muito grande esse número para trabalhar. E aí tem um jeito de diminuir números, que depois em aula eu vou mostrar isso para vocês com mais calma, mas basicamente a gente usa máscara. A gente reduz esse número para ele poder ficar mais factível, mais fácil da gente interpretar, tá? Então, pelo menos se você entendeu isso daqui, isso aqui é o cerne, já está funcionando, você já consegue trabalhar com ele. Só que eu vou fazer agora uns detalhezinhos lá. Quando você aperta e segura um botão no controle remoto, ele dá 0, tá vendo? Se eu aperto só e dou um toque, ele me dá um número. Mas se eu aperto e seguro, que é como se eu fizesse isso daqui, ele entende. Por que ele te dá 0? Ele fala, cara, ele está pressionando e mantendo. Ó, foi esse valor, né? Ele está pressionando e mantendo esse número pressionado. Porque às vezes você pode, sei lá, por exemplo, igual aumentar o volume do seu som. Normalmente você aperta o botão e mantém. Aí o que acontece? Ele aumenta gradativamente. Você não precisa ficar apertando várias vezes. Você aperta e segura uma única vez, e aí ele mantém aumentando. Então, quando ele dá 0, ele está falando assim, ó, basicamente, ele está mantendo pressionado o quê? Esse último número aqui. Então, só que a gente tem um problema, porque 0 é um valor que também, ele aperta e segura. Oh, meu Deus, e aí? O 0 me atrapalha na leitura, até porque ele fica dando esse monte de 0. Então, 0 é um valor que, nesse nosso caso, a gente desconsidera. Por quê? Porque a gente não vai fazer nada se ele mantiver o valor, o botão pressionado.
O que me importa é qual botão que ele pressionou. Se ele manteve, segurou, não me importa. Então 0 é um valor que eu desconsidero para cá, tá? Então, se você entendeu isso tudo, vamos seguir uma lógica agora que vai ser o seguinte. Eu vou trabalhar assim. De acordo com alguns botões que ele apertar, eu vou dizer que foi aquele porque eu poderia fazer uma ação. Do tipo, se ele apertou isso, eu vou falar, olha, ele apertou 0. Por quê? Porque se lá no seu outro projeto ele apertou para cima, você já sabe, em vez de falar apertou para cima, você pode usar essa ação para pegar a variável e adicionar mais uma pessoa, pegar a variável e diminuir, só para poder testar, realmente ver se isso funciona, né? Então, como 0 me atrapalha, eu só vou fazer as coisas, as análises dos botões, se não for 0, porque se eu sei que 0 aqui é quando o cara aperta e segura o botão que ele me atrapalha, eu não consigo ficar fazendo essa leitura o tempo todo, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, deixa eu parar a simulação, como eu não quero mais o 0, eu vou falar se o botão, o valor, né, do botão, isso aqui é igual, vocês lembram, né? Só que aqui é o contrário. Eu quero se ele não for 0. Então, não é se ele for igual a 0, é se ele for diferente de 0. Ou seja, qualquer outro valor que não seja 0. Porque se eu coloco igual, ele só faria ali se fosse igual. É o contrário. Eu não quero igual. Qualquer outro valor que não seja 0 me interessa, que é um valor de botão. Então, se o botão for diferente de 0, abre e fecha, vamos começar a escrever. O que eu quero fazer aqui? Você já sabe, né? Eu vou jogar isso aqui para baixo só para você ver que... Para você ver que quando a gente pressionar e mantiver agora pressionado o botão, ele não vai ficar dando esse monte de 0. Ele só vai aproveitar o valor quando não for 0. Vamos lá, vamos testar esse bonito lá. Repara, se eu dou um toquinho então, ele registra o número. Se eu dou um toquinho, registra o número. Agora, se eu apertar e segurar, repara que ele não vai dar aquele monte de 0 como ele deu aqui, dizendo está pressionado. Eu vou ignorar, porque eu só vou entrar nesse if se o botão, o valor do botão for diferente de 0, ou seja, se não for algo pressionado, se for realmente um valor próximo, por exemplo, vou apertar o botão e segurar. Olha lá, ele só agora me deu, estou segurando, soltei. Então ele está realmente só me dando o valor, desconsiderando esse monte de 0. Agora eu tenho só o valor realmente do que foi pressionado no botão. Agora eu posso trabalhar com o valor que eu recebo naquele momento, fica fácil de trabalhar, certo? Aí o que eu vou te mostrar? O botão, o valor está muito grande. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma máscara, que a gente chama de máscara com base decimal em alguma coisa. Eu vou diminuir ele, que se chama base decimal 24, para tentar chegar num número bem pequenininho. É como se eu comprimisse o número. Depois eu explico isso mais calma em sala, mas se vocês quiserem, só joga o símbolozinho ali na internet que vocês vão ver a explicação dele. Deixa eu parar a simulação, vamos lá. Então, botão está recebendo um valor grande, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que botão receba o valor dele com máscara na base 24. Que é o que? Eu vou reduzir ele basicamente para um fator assim de 256, de 0 até 256, que aí fica mais fácil de ser esse número gigantesco. Você vai ver que é a mesma coisa, a única coisa que eu fiz aqui foi diminuir ele. Vou até copiar aqui, porque você vai ver o número inteiro e vai ver o número reduzido. Então o que ele vai fazer? Vai te mostrar o valor inteiro que ele recebeu, vai reduzir a máscara e logo em seguida ele vai te mostrar o número reduzido para ficar mais fácil de trabalhar. É só para você poder conhecer que dá para criar máscaras de números grandes e menores. Olha só. Por exemplo, o de ligar e desligar, você lembra, né? Era o final 976, certo? Aí, travou aqui. Peraí. Deixa eu atualizar. Pronto. Aí, vamos lá então. Ó. Você lembra que o finalzinho lá era aquele valor. Vou até zerar o monitor serial aqui para você poder ver ele do zero. Então, quando eu aperto agora o botão, repara, ó, ele vai te dar o valor cheio, que era aquele final 976, como eu estava falando, mas ele logo em seguida vai fazer uma máscara menor. Então, na verdade, quando ele aperta o botão de ligar, é o 255, ao invés de você precisar copiar esse número inteiro. Se você quiser, você pode. Ele vai ser sempre o mesmo número.
Só que, de novo, para ficar mais visível, eu só te mostrei como criar uma máscara que se chama numa base 24, que é ou base 16, são bases menores que ele pode reduzir um pouco o número, tá? Só a título de curiosidade, repara que se a gente coloca uma base menor, ele aumenta o número. Ao invés de dar 255, vai lá, agora já a base 65.576, 65.280. Então a base 24 é uma base bem factível, bem palpável para a gente poder trabalhar. Então você vai trabalhar da seguinte forma: se o cara apertou, por exemplo, setinha para baixo, 247. Se ele apertou setinha para cima, 245. Se ele apertou para cá, por exemplo, 249. Você está vendo que ele agora começa até a ter um padrão, ó. 245, 246, 247. Fica fácil de visualizar. Normalmente teriam aqui que são controles maiores, 248, 249, 250, 251, tá vendo? 53, 54, 55. Fica mais fácil de você identificar, inclusive visualmente, quem é quem, tá? Mas vamos lá, o que a gente vai fazer para o seu projeto lá da semana, dos 15 dias? O cara apertou para baixo, 247. Se o botão for igual a 247, você pega aquele valor e diminui 1. Se o valor for igual a 245, você pega o valor e soma mais 1, que é aí que você vai ter sempre essa oscilação nos dois lados. Já fica fácil de resolver isso daí, beleza? Mas vamos fazer um teste para ver se realmente 2, por exemplo, o 0 aqui, que é 243, se ele for igual a 243, parabéns, você apertou 0, só para poder fazer se realmente esse teste funciona, né? De novo, se você chegou até aqui, tudo já está funcionando 100%. Vou só te mostrar uns detalhezinhos agora para você funcionar lá nesse teste. Então, fizemos tudo aqui, deu certinho. O que acontece? O simulador do Arduino, ele só precisa, às vezes, tipo assim, ele cicla muito rápido. Então eu vou colocar um delay aqui pequenininho. Por quê? Porque isso aqui é padrão para simulador. Eu vou colocar um delay de 10, que é bem curtinho. É só para ele... se não tem o delay, ele cicla muitíssimas vezes. Ele deixa, às vezes, o seu computador até um pouco lento. Que a gente vê isso quando fica rodando aqui em cima aquele cronômetro. Você coloca o delay de 10, ele flui melhor, ele diminui a performance dele e você trabalha melhor. Tá? Então, de novo, o objetivo desse delay é só para as performances do simulador, para não ficar muito lento de repente aí na sua casa, como eu sei que de repente às vezes o computador de alguém pode não ser tão potente assim, isso aí ajuda um pouquinho, tá? Vamos lá então. Então o que é a ideia? Se o 243 era o botão 0, certo? Que a gente acabou de apertar aqui e testou. Vamos fazer um teste então. Eu vou perguntar o seguinte: se botão, ou seja, o valor lá dentro, for igual a 243, que a gente acabou de testar aqui embaixo, então serial.println, ou seja, você apertou a tecla 0. Porque agora eu vou ter certeza realmente quando ele apertar alguma outra coisa, ele vai só dar códigos. Se ele apertou o que eu quero, vai ter a tecla 0 apertada. Vou até apagar isso daqui, só para ele não ficar poluindo aqui. Ou seja, ele só vai printar alguma coisa se você apertar a tecla 0. Qualquer outro valor, ele desconsidera. Vamos testar. Ó, apertei. Você vê que eu apertei por aqui, mais nada. Apertei, não apareceu nada ainda. Vou apertar o 0, que agora é a única que ele está fazendo a comparação. Você apertou a tecla 0. Então agora eu consigo trabalhar exatamente com o que eu quero. Lá no seu projeto, o que você pode fazer? Se apertou esse cara, diminui 1 da variável. Se apertou esse cara, aumenta 1 da variável. E aí você pode trabalhar direitinho. Eu vou dar as diquinhas lá no outro projeto, mas eu preciso que você entenda basicamente isso daí, que você vai usar exatamente aquele mesmo exercício da semana passada e vai fazer essas devidas alterações agora que você sabe como pegar só um pedacinho do que foi digitado, como usar isso daqui de acordo com o que foi feito, entende? E aí fica fácil da sua vida lá, tá bom? No mais, acho que terminamos pelo menos os projetos de aula. Chama esse cara lá então de semana 3, projeto 4, posta e eu vou só dar umas dicas para o nosso projetinho final e estamos quites com a semana, tá bom? Valeu pessoal, um forte abraço!